Muito bem, hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, uma mulher que trouxe pra gente algo, vai trazer pra você algo muito interessante. No nosso podcast de hoje tá simplesmente top, imperdível. Vem com a gente, compartilha, chama as pessoas que estão aí junto com você aí, pros seus colegas, compartilha esse podcast, porque vai ser top demais, né, Pastor Lucas? É isso mesmo, não se esquece de deixar o seu like, de já se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos, que certamente você vai ser grandemente abençoado nesse podcast Resenhando, porque nós temos aqui uma convidada que é publicitária, é empresária e é também escritora, Pastor Felipe. É isso aí. A Fernanda ali, Não seja é fraca bem-vinda, não, viu, viu? Fernanda? Muito obrigada por ter me convidado, vai ser bem legal hoje. Que bom, Uma que bênção. bom. E é isso, né, Pastor Felipe? Eu não posso deixar de a gente começar daquele jeito que a gente sempre começa, incentivando você. E isso aqui é, inclusive, um método pedagógico, que é o Perfeito. método da repetição. É Então isso você aí. fala assim, vai de novo, pastor, vai falar disso aí de novo, porque você precisa valorizar a questão da educação. É isso aí. A educação é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos e para nós mesmos. Então nunca é demais investir em educação, porque a educação adventista, ela não prepara você só para a vida presente, ela prepara também para a eternidade. Então ter filhos que são educados nos caminhos de Deus em casa, reforçado essa educação dentro do ambiente escolar, com matérias bem fundamentadas, com professores bem habilitados e capacitados. Esse é o ideal de Deus para nós, sem dúvida alguma. Então são mais de 200 milhões de alunos ao redor do mundo que são abençoados pela educação adventista. E se você não faz parte disso, se seu filho, sua filha, seu neto, sua neta não fazem parte, é hora de mudar de rumo e escolher a educação adventista, porque a educação adventista, ela vai muito além do ensino. Verdade. E não é só no ensino fundamental, né, Pastor Felipe? É isso aí, é do ensino básico até a pós-graduação. E você que está aqui em Manaus ou em qualquer outro lugar, você pode fazer um curso de superior ou até mesmo uma pós-graduação da sua casa, basta ter conexão com a internet e você pode fazer um curso 100% online, tá certo? Nós temos aqui vários cursos de graduação: administração, análise de sistemas, jornalismo, jogos digitais, temos também secretariado, pedagogia, marketing e vários outros cursos que você pode fazer do conforto da sua casa. E tem um detalhe, o ensino é o mesmo, pastor. Olha, eu faço... Altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Eu faço esse curso aqui, ó, comunicação institucional. Muito bom. E olha, se a gente não estudar, a gente fica para trás. Fica porque pra trás, tem matéria, tem atividades. A gente pensa assim, EAD deve ser mais fácil, deve ser um negócio assim, vai de qualquer jeito. Negativo. O negócio é muito bem feito para você ser um bom profissional. Então, se liga aí, o número está passando aí agora, aí abaixo, você pode entrar em contato, fazer sua inscrição e estar fazendo uma faculdade EAD. Tem outro detalhe, o curso é muito mais barato, você faz de casa, você não precisa pegar esse trânsito doido de Manaus no horário de pico, você faz a partir da sua casa, você economiza com trânsito, economiza com deslocamento e ganha na qualidade do ensino. É isso mesmo. Então não deixe de investir aí na sua educação. E Perfeito. tendo os melhores professores, né? Exatamente, Nota à máxima sua no MEC. disposição. Pois é, então hoje a gente tem aqui essa querida jovem, muito dedicada em vários aspectos, escritora também, né? Como a gente falou. E, Fernanda, para nós é um privilégio muito grande ter você aqui. Muito obrigada. E eu queria que você contasse um pouquinho quem é a Fernanda, para o nosso público aí te conhecer melhor. Quem é Fernanda? É uma jovem de 24 anos, manauara, formada em publicidade, casada, esperando o primeiro bebê. Olha aí, que bom. Já É. sabe o que é ainda não? Não, eu tô na quarta semana ainda, Ah, é novidade, que tudo. graça. Ele é menor do que um arrozinho ainda, então... Olha. Deus seja Então, louvado. vamos descobrir o que é ainda. Amém, que venha com legal. muitas bênçãos e cheia do Espírito Santo desde o ventre, né? Amém. Que legal. Quero isso. Rapaz, você 4 semanas e não deu enjoo ainda? Como é que Não, por incrível que pareça, foi absolutamente normal. tá tranquilo esse Tô tempo? tranquila. Como que é o nome do seu esposo? É o Ellison. O Ellison, se prepara, o Ellison. Vai Ele tá chegar aqui. a tua hora de cozinhar, viu? Quando a minha esposa ficou grávida, ela depois, não foi até a quarta semana, foi depois também. Aham. Começou a enjoar e eu virei cozinheiro, mas aprendi uma coisa boa, né? É, mas ele sabe cozinhar, ele vai colocar os dotes Olha dele aí. agora em prática. Eu tava falando pra ele ontem à noite, amor. Até agora nada, mas se vier, você sabe, né? Você que é o cozinheiro da casa agora. É isso aí, muito bem. E aí, Fernanda, a gente
queria conversar um pouquinho com você. A gente sabe que você gosta muito dessa área da literatura, né? Uhum. E hoje, assim, parece que as pessoas elas não sabem muito onde encontrar uma fonte de literatura saudável para a área da espiritualidade, né? Eu vejo, assim, pelas próprias buscas que a gente faz. Às vezes a pessoa gosta muito de ler romance, mas ela não lê um romance cristão. Ela gosta de ler ficção, mas ela não lê ficção E cristã. até porque não é pouco, né? Tem pouca disponibilidade para isso aí, né? Pois é. Não, e não só pouco. Nos últimos anos, especialmente por causa da pandemia, a ficção cristã explodiu aqui no Brasil. Tem mais e mais autores, normalmente jovens como eu, aparecendo. Muitas autoras, normalmente 24, 25, 28, muita gente. Inclusive agora, esse ano, em julho, vai ter a segunda feira de ficção cristã do Brasil. Vai ser em Belo Horizonte, eu vou estar lá, vai ser bem legal. Então, tipo, acho que atualmente um dos problemas é que muitas pessoas não sabem da existência da ficção cristã, entendeu? É verdade. Ou que tem uma ideia errada de que toda ficção cristã ela é muito fechada, que só tem um tipo de história em específico. E que não é verdade. Ficção cristã é qualquer história de ficção que tem valores cristãos. E de forma com que ela vai falar desses valores cristãos de forma positiva. Então existe romance, suspense, ação, tem de tudo. Você falou que vai ter a segunda-feira. De ficção cristã no Brasil. Não vai ser segunda-feira da semana, né? Mas é a Não. segunda-feira A que realmente... segunda-feira, a segunda, que vai legal. ser em Belo Horizonte, Belo em Horizonte. julho, não lembro, acho que é o segundo final de semana, vai ser bem De legal, vou julho. estar lá, exatamente. Muito bem. Que legal. E como que surgiu essa sua paixão pela ficção cristã? Ai, cara, é assim, não tem como falar disso sem falar da minha conversão, porque eu cresci na igreja adventista, eu comecei a frequentar com 4 anos, por causa do coral, sempre amei cantar. Ah, Então que meu pai legal. minha mãe me colocou no coral, só que eu me batizei aos 7 anos, e foi bom e ruim, porque eu me batizei porque me pediram pra me batizar, mas não era uma coisa de mim ainda, entende? Não, ainda não tinha passado pela conversão. Então eu vivi como uma religiosa, vamos dizer assim, eu ia pra igreja e tal, fazia as coisas, eu era uma boa menina, as pessoas falavam, olha, seja igual a Fernanda é inteligente, Fernanda não sei o quê, mas eu não tinha zero relacionamento com Jesus, sabe? Sim. Eu não era uma convertida. Eu só passei a ser convertida com, acho que, 19, 20 anos. Foi quando eu tava no Wattpad. Vocês conhecem o Wattpad, né? O aplicativo de leitura, que Sim. normalmente tem fanfic, coisa assim. Eu sempre amei ler. Então, tipo, quando a gente é pobre, não tem com dinheiro pra comprar um livro, a gente vai no quê? No Wattpad. aí eu achei um livro que era um romance bem bobo, que era entre uma empregada e um CEO, assim, uma parada assim, bem água com açúcar. E foi assim que eu conheci a ficção cristã. Eu fui lá ler e tal, e eu fiquei encantada. E era um romance cristão. Era um romance cristão. Você já até da sabia Mi quando você Brandão. começou a ler ou descobriu na leitura? Eu fui descobrindo na leitura, entendeu? Eu vi ali falando sobre Deus e eu, de boa, tranquilo. Aí eu fui ler e eu fiquei encantada e Jesus me encontrou, assim, vamos dizer assim, eu encontrei Jesus lendo um livro de ficção cristã, entendeu? Que legal. Que é Um Plano para Nós, da Mi Brandão. Tem até hoje no Wattpad, vamos lá. Um Plano para Nós. Um plano para nós. E aí eu li e eu fiquei encantada, eu conheci Jesus assim. Então, eu já sempre fui uma escritora, né? Desde sempre, eu sempre amei escrever. E eu pensei, cara, eu tenho que escrever um livro de ficção cristã. Eu senti no meu coração queimando, assim, o Espírito Santo Tinha dizendo... quantos anos? Acho que uns 20 anos, 19, 20 anos. E aí foi assim que eu encontrei Jesus. Foi pelo meio da literatura. Foi a linguagem que Jesus usou pra falar comigo. Sim. E aí eu penso, cara, e tem poucos livros, assim, na época, foi antes da pandemia, tem poucos, eu quero escrever alguma coisa sobre isso. E aí foi assim que eu me apaixonei e eu decidi escrever Fé e Vingança. Muito legal. Que legal. E assim, às vezes a pessoa não entende muito bem essa questão da ficção, né, Fernanda? Mas se nós pegássemos, por exemplo, a história de Jesus da parábola das 10 virgens, é uma ficção. Sim. Jesus pegou uma história e contou com um fundo espiritual, Todas né? as parábolas, né? Todas as Isso. parábolas. E Jesus era mestre em usar histórias de ficção Exatamente. para aplicações espirituais. Jesus né? era um excelente comunicador. Eu sempre digo, eu sou fã de Jesus, mas é óbvio, né? Sou cristã. Mas de verdade, como comunicadora, eu acho... Nossa, Jesus é extraordinário, gente. Maravilhoso. É verdade. E a capacidade que a história tem de prender a atenção, de absorção, né? Às vezes valores que você fala só em palavras, a pessoa, tá bom. Mas você conta uma história, aquela história fixa de um jeito que você nunca mais esquece, né? Exatamente. Porque é mais fácil da gente assimilar, né? Os nossos próprios princípios cristãos que a gente ouve desde criança quando a gente ouve numa história. Sim.
É verdade. Que legal. Antes de falar do seu livro, vamos falar um pouquinho mais de você aí, né? Tá bom. Você é formada em Publicidade e propaganda. publicidade e propaganda e seu esposo, Designer. designer. Então formou o casal É. aí. Casal perfeito, né? Ator. Cara, Essa que legal. dupla. Ele tá só balançando a cabecinha lá. Ó. Então, assim, Que legal, que legal. E vocês hoje trabalham com o que aqui? a gente trabalha com marca digital. Nós temos uma pequena agência home office de marca digital. Nós produzimos conteúdo para redes sociais de pequenos negócios ou grandes negócios. Muito bom. Que legal, que legal. E aí, o que acontece? Eu estava até falando contigo aqui em off, né? Que tem muitas pessoas que estão começando um trabalho, começando um negócio, ou já tem o seu negócio há muito tempo. E tem gente também que fala assim, mas eu acho que esse negócio de digital aí talvez não seja tão importante. Eu prefiro fazer o panfleto físico, né? E entregar na rua, né? E tal. O que você diria para essas pessoas aí? O que você diria para elas? O material off, que é o panfleto e tudo mais, ele é importante. Ele tem sua importância, ele tem seu lugar, ele não vai desaparecer nem nada. Sim. Mas se você não tá no meio digital, você praticamente não existe. Você não vai sobreviver por muito tempo, entende? Não tem como você fazer um negócio escalável e começar a ganhar mais e mais e fazer um movimento até se você não tá no digital. Você vai acelerar suas vendas no digital. Uhum. Então, é importante que ele procure, ou essa pessoa procure, ou alguém que entenda, ou busque saber sobre o assunto, né? Para fazer, alavancar aí as sua suas empresa, né? vendas, exatamente. Que legal. Então, olha só. Hoje o mundo é conectado, né? Não tem como não estar conectado, né? Ó, o pastor Lucas Igor, por exemplo, ele tem no Instagram dele quantos mil seguidores, pastor? Tem, acho que uns quase 160 mil. Quase 160 mil pessoas que seguem ele. Muita gente. Um alcance muito grande, né? É. Ele começou com zero, né? Lógico, todo mundo começa com zero. Exatamente. Mas, se não me engano, pastor, foi nos últimos anos aí que o senhor começou? aí? Foi nos últimos anos. Na realidade, anos. o pastor Odailson tem uma frase que eu acho muito legal, que ele fala assim, que nós temos que lançar as redes nas redes. Nas de redes sociais, Uhum. né? E é justamente isso, né? E eu já trabalho e já faço coisas na internet há muitos anos, mais de 10 anos. YouTube, etc. E aí eu comecei a investir no Instagram e aí começou a dar resultado, alcançando muita gente. E o mais interessante de tudo, né, Fernando, você que é envolvida nessa área aí, é que a gente pode usar a rede social para tudo, pro bem ou pro mal. Exatamente. Né? E nós precisamos ser divulgadores da verdade, das coisas boas, né? E o que eu vejo, assim, de melhor nisso tudo, nesse trabalho que não faz parte do meu trabalho em si, né? A igreja não me pede para fazer isso, eu faço nas minhas horas vagas e etc., que a nossa missão é pregar. Mas o mais lindo de tudo isso é quando a pessoa me manda uma foto de se batizando, falando assim, olha, pastor, né, eu conheci Jesus aqui através disso. Então, esse é o maior objetivo de tudo, né? E que vem exatamente de acordo com aquilo que a gente está propondo conversar aqui, né? Sobre os meios para alcançar as pessoas de formas diferentes, né? Exatamente. Então, meu amigo, olha, você que está com o seu negócio, querendo avançar, alavancar, procura a agência aqui. Qual o nome da agência? Agência Amana. Mana? Amana. 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 Muito bem. A agência Amana está aparecendo o telefone aí agora para você. Entre em contato, eles vão ter aí um tratamento diferenciado aí para poder te ajudar a Exatamente. alavancar o seu negócio. Não importa qual seja o tipo de negócio. Faz toda a diferença, né? Desde que não seja droga, né? Desde que não seja coisa ilícita, eles podem te ajudar a alavancar aí, com certeza. Independente do lugar do Brasil, tem isso também. Verdade, É verdade. isso mesmo. É uma das coisas hoje legais. a gente tem essa facilidade, né? Aham. Não importa o local, você consegue ter acesso. Né? Legal. Aliás, uma dica pra quem gosta de liberdade geográfica e tal. Eu lembro que ano passado a gente tava em Balneário Camboriú e eu tava trabalhando de lá Que legal. Olha aí. com os projetos daqui. Que Bom legal. demais. Maravilha, maravilha. Mas vamos lá, minha querida. Muito bem. O seu livro foi um livro que já está à venda, o livro? Tá em pré-venda. Pré-venda. Qual é o nome do livro? Fé e Vingança. É o primeiro livro da saga Serena. Fé e Vingança. É o primeiro livro da saga. Isso. E serão quantos? São 4. São 4. E você já escreveu os 4? Não, eu tenho só o segundo pronto, pré-pronto, assim. Pré-pronto. Eu tenho umas coisas assim pra alterar, mas ele tá escrito. Que legal. A Saga Serena. Então, me explica pra gente o que seria essa Saga Serena aí, porque eu sou meio leigo no assunto, eu queria entender isso aí. Então, Serena é o nome da protagonista. Inicialmente,
É, ela, a Serena e tal. Muito bem. E como a história acompanha Serena Iglesias? Isso, Ok. Serena Iglesias, como a história acompanha ela, eu acho que faria mais sentido que a saga acompanhasse o nome dela, né? Saga Serena. Aí o nome do primeiro livro, Fé e Vingança, que é um livro sobre muitas coisas. É um livro de distopia com fantasia, alguns elementos de ficção científica, mas é principalmente sobre perseguição religiosa, sobre a questão da liberdade de expressão, sobre perdão e vingança, porque ela é uma personagem em que ela vivia em um país em que era livre, que ela podia falar sobre Jesus e tal, mas ela era morna espiritualmente. E aí ela tem essa oportunidade de estudar em Bretalha, que é um país que é fechado, mas que era uma oportunidade muito grande, e ela decidiu ir mesmo assim. Só que nesse país não é permitido a liberdade religiosa. Então ela não pode mais falar sobre Deus, e nem nesse contexto que ela encontra Jesus. Só que ela é convocada pela rainha dela a matar esse rei desse outro país que persegue cristãos. E aí ela fica nesse, será que eu devo ou não devo fazer isso? Porque esse rei é responsável pela morte do pai dela há muito tempo atrás. Então, por isso que o nome que é Fé em Vingança, porque ela tem esse fogo muito grande dela de querer se vingar. Ela tem esse ódio muito grande, ela é muito impulsiva, ela é explosiva, ela é bem Pedro das ideias, entendeu? E aí, só que aí ela tá encontrando Jesus, então ela fica nesse vai, não vai. E a história é muito sobre isso, sobre ela se encontrando. É realmente a jornada dela. Ok, Muito legal. E deixa eu perguntar, você fala um pouquinho sobre liberdade, né? E liberdade religiosa. Mas como que vem essa liberdade religiosa? Porque às vezes a gente fala assim, a gente vive no Brasil, onde você pode falar o que você quiser e tal, né? E pensar, se bem que não tá tanto assim nesses últimos dias, né? Tá mudando, Complicado. tá Até mudando. uns 5 anos atrás a gente falava o que queria, a gente... quem quisesse xingar, xingava quem queria. E, 2016 pra baixo. 2016 para baixo ali era bem mais tranquilo. Mas tudo bem. Mas ainda nós temos liberdade de cristã, né? De culto. De culto. Isso aí até agora ninguém mexeu nisso ainda. Como você vê essa questão da liberdade? Existem alguns fatores que ajudam para que a pessoa tenha liberdade religiosa? Existe alguma coisa que poderia atrapalhar e minar para que a liberdade religiosa deixasse de existir? Ai, nossa, é uma pergunta bem ampla, não sei nem como começa. Mas a liberdade religiosa, ela tem total a ver com liberdade de expressão em si, né? Então, tudo que é tipo de ditadura de pensamento em si, não precisa ser necessariamente física ditadura, ela já contribui para que as pessoas tenham menos liberdade para serem cristãos ou o que seja. Especialmente em locais que já têm uma religião específica, tipo o islamismo, né, e tal. Ou questão do comunismo, que é contra todo tipo de religião e liberdade. E liberdade, né? É o inferno, em resumo. Exatamente. E às vezes a pessoa não tem muita noção sobre a questão do autor, assim, né, Fernanda? Quando a pessoa vai escrever uma ficção, ela pensa, a ficção é fácil, ela só vai inventando coisa da cabeça dela. Na realidade, exige muita pesquisa, né? Exige muita pesquisa, muito planejamento, porque, tipo, especialmente na questão de saga, né? Porque uma coisa que foi estabelecida no capítulo 1 tem que ser respeitada até o final do livro. E você tem que construir cada personagem, cada momento, de modo com que tudo seja verossímil dentro daquele universo e para quem tá lendo também. Então, tipo assim, eu não posso dizer que ela é esquentada e no final tem uma cena lá na frente em que ela parece muito tranquila. Não dá pra isso acontecer. E aí, os personagens precisam ter defeitos, mas ao mesmo tempo eles precisam ser cativantes para quem tá lendo. Porque se você não gosta dos personagens, você não vai querer acompanhar a história. E numa sociedade que o povo tá tão conectado só com tela, né? Tipo, a história precisa ser bem construída mesmo pra prender a atenção. Ela né? precisa, inclusive, desde o início, foi tudo escrito pensado em como vou aprender a atenção dessas pessoas desde o início. Tanto que a primeira frase do livro é o prólogo, acho que você leu, que é os cristãos traíram a humanidade. Isso. Essa é a primeira frase do livro que é pra pegar. Impactante. Que Quando eu li, eu falei, mas como assim os cristãos traíram a humanidade? Vai ter que ler o resto pra Tem que saber. ler o resto pra saber, entendeu? Então já fica a dica aí, os cristãos traíram a humanidade. Se quiser saber como, o livro vai dar a resposta. Exatamente. Então, tipo, já começa assim, é um livro narrado em primeira pessoa. Por quê? Porque eu queria que a personagem tivesse uma aproximação. E ele quebra a quarta parede frequentemente. Desde o início do primeiro capítulo, ela já começa falando,
você é perfeito, você não está preparado para ler esse livro. Então, feche o livro e vai fazer alguma coisa da sua vida, porque isso daqui é pra gente perfeito, entendeu? E ela vai falando o tempo todo e ela vai entrando em situações e ela pergunta, e você, faria o quê? Ela fica conversando com o leitor. Eu não quero deixar a peteca cair em nenhum momento. A pessoa precisa estar concentrada e dentro daquele mundo o tempo todo. Se um personagem morreu, eu quero que aquela pessoa sofra, entendeu? Enquanto tá lendo. Então, quando ela tá se apaixonando, a pessoa tem que se apaixonar junto, que ela quer esse casal até o fim dos tempos. Que legal. Muito bom. E deixa eu fazer uma pergunta. Como é a preparação para se escrever um livro? Você fez um curso? Você buscou alguma informação antes? Além de ser uma leitora... voraz. Ser uma leitora voraz. Cara, não existe uma preparação, assim, tipo... É isso aqui que você precisa fazer para ser um autor. Não é assim que funciona, né? No meu caso mesmo, eu crio minhas próprias histórias antes de aprender a ler. Assim, eu pegava o jornal e eu ficava vendo as figuras, eu dizia... O ladrão pegou o não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, então, eu sempre criei histórias. Mas eu acho que é muito importante que você aprenda, se você quer ser um escritor, aprenda a jornada do herói. A jornada do herói é fundamental para você vai construir uma história com início, meio e fim que faça sentido. A jornada do herói é Nossa, é meio difícil explicar o que é a jornada do herói. Mas é basicamente uma estrutura em que foi estudado que a maioria dos mitos e histórias tem. Então, tipo assim, tem o mundo comum, que é o herói na sua vida normal. Aí vai ter, tipo assim, o mestre, alguém que vai ser o conselheiro dele durante a jornada. Vai ter a cruzada do primeiro limiar. Tudo isso já teve alguém que foi lá e estruturou. Mas você não precisa necessariamente, tipo, fazer exatamente como tá lá na jornada do herói. Você aprende a fazer a jornada do herói pra, se você quiser, tirar algumas coisas ou mudar de lugar. Mas isso só depois quando você é bom, né? Porque você primeiro tem que fazer o feijão com arroz pra depois fazer uma lasanha. Sim, é verdade. Sim. Verdade. Entendi. Muito bem. E essa jornada do herói é o quê? Cara, o jornada do curso, herói... É um livro? É um método? É um método de escrita, exatamente. É uma forma como que já foi mapeada e depois... Nossa, eu não lembro do autor, não sei o que é Campbell, Jeremy Campbell, ele que depois ele mapeou e nós usamos até hoje. Tipo, se você for criar qualquer história, por exemplo, storytelling, uma novela, um livro, qualquer coisa que tenha história de início, meio e fim, você precisa saber fazer Jornada do Herói. O Jornada do Herói é o feijão com arroz de todo autor. Que legal. Entendi. Olha aí, fica a dica para pesquisar sobre a jornada do herói. A jornada do herói. Se você quer ser autor de alguma coisa, de alguma história, de um videogame que tem uma história, você precisa saber jornada do herói. Legal. E você me diria assim o que, Fernanda, em relação aos benefícios que você acredita que uma ficção possa trazer, uma ficção cristã possa trazer para uma pessoa, assim? O que você vivenciou na sua experiência que você sabe que de fato traz efeitos positivos? Cara, uma boa ficção cristã, ela é edificante. Assim, eu leio um livro de ficção cristã sabendo que eu vou aprender alguma coisa lá, que não vai ser só um entretenimento barato, entende? Eu vou refletir, eu vou conseguir ter empatia por alguém que tem uma vivência diferente da minha, eu vou conseguir colocar em prática alguma coisa que... Um princípio que eu digo que eu defendo, mas na hora da prática eu não defendo. Porque lá tá escrito tudo em exemplificação, né? Eu posso dizer, tem uma cena em Fé e Vingança, por exemplo, que a Serena, ela tá acontecendo uma confusão, tá acontecendo um ataque terrorista, e aí tem um homem que tá soterrado, e aí ela percebe, ele grita socorro, e aí ela tenta tirar a viga que tá em cima dele pra salvar ele. Só que quando ela tá tentando, ela percebe que a camiseta dele tá escrito Morte aos Elasianos, que é o povo dela, entendeu? É um cara que tá pregando a morte dela. Então ela fica indo, não vai. E aí... Meu Deus, já tô dando um spoiler. Mas tá. Aí ela fica nesse... E aí, se você quiser saber o final... Aí, exatamente. E aí ela fica nesse... Eu devo salvar ele, mas eu não quero, porque eu não gosto desse cara. Ele quer minha morte. Talvez o mundo fosse melhor se ele estivesse morto, entendeu? Um dilema ético ali. Exatamente. Aí você vê nessa posição, você consegue se colocar no lugar do personagem e você vai aprendendo junto com ele. Entende? O que faria? O que você faria, entende? O que você faria? É isso mesmo. Eu acho que é muito... Então a ficção é meio que traz pra gente um conteúdo muito mais real, né? E não conceito apenas, né? Exato. Traz ali, olha, se você estivesse nessa situação, nesse momento, como você agiria também, né? Porque com certeza a gente lê ali, a gente vai refletir, poxa, minha vida, o que eu faria aqui, né? É uma coisa muito mais pontual.
muito mais pontual. Exatamente. Exemplificado Então, na imagina. prática, você citou essa aí, né? Porque é de fato isso, né? Você tá vendo sendo vivenciado É. aqueles conceitos, né? É. A parábola lá do filho pródigo, né? Jesus, quando conta a parábola do filho pródigo, um vai embora, o outro fica. Tem os servos, né, que estão ali só para fazer a vontade. Não estão nem aí se o filho voltou, se não voltou. O que importa é obedecer o chefe. O chefe mandou a gente preparar a festa, vamos preparar a festa, né? Então, são situações que deixam bem mais o ponto. Como você vai agir nessa situação. Poxa, legal, eu achei muito interessante isso aí. Exatamente. E é uma leitura mais segura ler ficção cristã, né? Porque ler livros é bom, mas nem todo livro é bom. Meu Deus, eu sou escritora, parece que eu tô pregando contra os livros, mas não, gente, tá? É só porque, por exemplo, o TikTok hoje, ele é muito importante na criação de novos leitores. Tem muitas pesquisas que apontam isso. Muita gente começa a ler livros pelo TikTok. O problema é que muitos livros no TikTok são divulgados, eles são livros que eles têm uma ideologia totalmente com uma propaganda anticristã. Ou tem ou eles são muito sexualizados, por exemplo. E não parece. Uma capa fofinha, aí uma criança de 12 anos vai ler um negócio que é pesado até pra uma pessoa de 18, entende? Então, ler ficção cristã é mais seguro. E existem várias coisas que você pode ler na ficção cristã, entendeu? Se sua filha tem 12 anos e ela gosta das princesas, eu até conheço um livro que são 4 autoras que é o Corajosas, que é um livro que tem 4 contos diferentes de princesas da Disney, só que contados no atual e com valores cristãos. Que legal. Olha, muito legal. Que é o Corajosas, procurem, gente. Que legal. Corajosas. Pode procurar na Amazon. Todos os livros que eu falar aqui, procura na Amazon, tá lá. Que legal, que legal, que legal. E isso que você citou ali antes, você usou uma palavra que eu fiquei pensando nela aqui, né? Que é edificante, que edifica, né? E é justamente isso, né? Porque na realidade, a nossa caminhada cristã, ela deve ser uma caminhada de edificação. E se não me edifica, eu não devo fazer utilização, né? E aí existem, como você citou, muitas literaturas que elas são amplamente difundidas no mundo, mas que não edificam em nada, né? Que valor moral que isso traz. Eu tenho meu filho que tem 9 anos e ele é um leitor voraz, eu digo, né? Ele ama ler, assim, ele devora livros. E eu tenho desenvolvido nele, assim, conversado com ele, ensinado ele a ter esse senso de crítica, né? Termina o capítulo, filho, o que você tira de valor moral pra isso? Esse personagem, ele agiu corretamente ou não? Como é que é isso, né? E às vezes falta isso, né, Fernanda? A pessoa ter uma leitura crítica também, né? Exatamente. E é aquela coisa, muitas pessoas elas não vão ter noção do que é bom se elas continuarem lendo só o que é ruim. Só o bate literatura que está ferrando com todo o imaginário dela e ela tá passando... Todos os valores, né? Exatamente. Você parece que não, mas especialmente quando você está lendo ficção, é muito mais fácil de você ir consumindo um valor e reproduzindo. É muito mais fácil, porque você está vendo pessoas agirem ali, entende? Há muitas pesquisas que falam sobre isso. É por isso que é bom dar prioridade para os livros de ficção cristã, ou que já tem um cristão por trás, porque nem sempre se usa o termo ficção cristã, mas o autor é cristão e ele coloca os valores dele lá, tipo Divergente. Divergente, vocês vão descobrir agora, mas Divergente é escrito pela Veronica Holt, a trilogia que vocês conhecem, e ela é cristã. Ela é cristã, protestante, e quando você vai ler Divergente, é perceptível que os valores dela estão ali. Tem vários momentos em que fica bem óbvio. Enquanto eu tava lendo Divergente, eu fiquei, meu Deus, não é possível. Essa autora é cristã. E tem uns negócios aqui que não é possível. Veio de uma mente de cristã isso aqui. E aí eu fui pesquisar e, de fato, era uma autora cristã. E tem muitos autores também, por exemplo, a Jane Austen. Jane Austen, que muitas feministas falam que ela é feminista, não sei o quê. Não. Jane Austen era uma cristã e ela era uma protestante muito, tipo assim, fervorosa. Ela escreveu muitas histórias em que a base era o cristianismo. Então, Orgulho e Preconceito é um livro que você pode ler tranquilo. Porque tem uma cosmovisão cristã. Inclusive, é muito famoso esse livro, Orgulho e Preconceito. Agora, um livro Esses livros que você está falando aí, a maioria deles viraram filmes, né? Sim. O Divergente virou filme. Virou filme. Agora o último foi Orgulho o e Preconceito. Orgulho e também, Preconceito tem filme, tem série, tem tudo. O último agora acho que foi o Amor de Redenção, né? Que virou filme. Amor de Redenção, uma ficção cristã muito famosa que agora virou filme. Ainda não vi, mas... Eu ainda não vi o filme também, Mas mas o já ouvi dizer hype que tem é umas enorme. cenas meio pesadas, de qualquer forma, mas Sério? o livro em si é Decepção. um livro muito interessante, né? É mesmo, é? Oh, que decepção. Mas, tipo, eu ainda não vi, então não posso julgar. Mas, tipo, o livro tem um hype enorme. Todo mundo fala muito bem desse livro.
É a história de Oséias Uhum. e a prostituta, mas contada numa versão legal. diferente, assim, né? Uhum. Mais interativa. E é uma questão, assim, que é muito séria nisso, né, Fernando, que você estava comentando aí, do poder da ficção de captar a mente, a imaginação. E o problema quando você faz uma leitura que é só banal, que é só entretenimento, é que isso vai levando a sua memória, o seu pensamento, as suas aficções para coisas que são distantes da palavra. Exatamente. E aí, quando você vai se voltar pro texto bíblico, você tá acostumado a ler um negócio totalmente fora da casinha. Aí você olha pra Bíblia, a Bíblia vai ser chata. Você fala, poxa, esse texto aqui, velho, né, antiquado. Agora, quando você lê uma ficção que ela traz esses valores cristãos que estão nítidos ali, às vezes até a palavra é citada, você se motiva novamente a buscar ter mais disso, né? Eu aprendo tô chutando que ainda não li, mas quero ler. Mas aprendo da personagem ali que ela desenvolveu a característica do perdão, né? Isso é um valor bíblico, né? E como que eu posso desenvolver isso também, né? Isso é muito legal mesmo. É interessante que os valores mais que nós apreciamos na sociedade, a base desses valores, são bíblicos, né? Sim, no Ocidente, sim. O cristianismo, ele teve uma forma tão boa de influenciar as sociedades aqui do Ocidente que poucas outras tiveram, né? Então você vê que qualquer outra religião pagã, você vê Deus como um Deus que está com raiva, né? Um Deus irado, e que é necessário o adorador prestar sacrifícios, não como forma de adoração, mas sim como forma de abrandar a sua raiva, a sua ira, né? E já o Deus da Bíblia é ao contrário. E algumas pessoas têm essa mentalidade de que Deus, o Deus Jeová, é esse Deus mau, tirano, ou um Deus que está lá doido, pronto para maltratar e retaliar os seus filhos, justamente dessa imagem que vem de muito tempo atrás desses deuses não bíblicos, né? E que é reforçado pela cultura. Esse é um ponto muito importante que você tocou, porque, por exemplo, muitas coisas que são, na verdade, ditos populares, ou uma imagem negativa da religião, no geral, não só adventista, mas eu falo no geral mesmo, vem da questão da cultura popular. Cara, a maioria dos filmes que eu vejo, se aparece um crente, eu tenho certeza de que ele é vilão, entende? Se é padre, tem que ser pedófilo. Por quê? Gente, e isso atrapalha o nosso imaginário. A gente cresce com essa mentalidade que se essas pessoas são ruins também na vida real. Parece que não, as pessoas sabem diferenciar. Olha, no subconsciente não tem como fazer essa diferenciação. E aí você vai consumindo isso, e você vai tendo aquilo como verdade. É uma questão, principalmente... Por exemplo, hoje em dia na Netflix, toda vez que eu clico pra ver um filme, eu já me blindo assim, tipo assim... Vamos ver se esse filme não vai tentar me pregar que eu sou uma pessoa horrorosa só porque eu sou conservadora. Entende? Sim. Aí, então, eu já respiro fundo. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Pois é. E aí, por isso que é tão importante ver algo diferente em que nós não somos tratados como os vilões, entendeu? Que é mais pautado na realidade, como pessoas que têm falhas, mas também segue os princípios que estão tentando buscar a edificação, a santidade, viver em santidade, entende? Então, é exatamente isso. A questão da cultura e do imaginário está exatamente aí. As pessoas têm essa mentalidade negativa, principalmente por conta da cultura. É isso mesmo. E detalhe é que, geralmente, essas informações, esses vídeos, esses filmes, mostram o cristão, aquele mais desajeitado, o que tem menos, o mais fora da casinha, né, e tal, e você olha assim e fala, poxa, ridiculariza aquela situação, né? Ou o fanaticão, né? É um fanaticão, que é o mais comum, entendeu? É o cara que vai, sei lá, tentar roubar o dinheiro de toda a congregação, porque todo pastor é assim, não sei o quê. Interessante que um dos maiores cientistas do mundo, a maioria deles eram cristãos ou acreditavam em Deus como sendo o criador, né? Então é meio estranho isso aí, né? E isso mostra o quanto tanto a questão da propaganda como a cultura é poderosíssima, né? Pois é. Porque não são verdade, mas vão fazendo dessa forma com que você vai tomando aquilo como verdade aos poucos, entende? Tem gente que tem horror a cristão ou não quer saber do cristianismo justamente por essa imagem que foi formada já há muito tempo. Uma coisa que vai chocar vocês, mas o Bram Stoker, sabe quem é Bram Stoker? Não. Ele é autor de Drácula. O originalzão. O original, o Bram Stoker do livro.
Ele era cristão, católico, e inclusive Drácula é praticamente uma ficção cristã, só que sem o nome ficção cristã. Porque todos os heróis são cristãos e tudo mais, eles oram, eles são vistos de uma forma positiva, entendeu? E o Drácula é meio que uma representação do anticristo, de algo que é ruim, que é abominável. Só que os filmes que nós somos apresentados hoje em dia, o Drácula é visto de uma forma positiva ou outras coisas, é um filme com muito sexo, sangue e tudo mais. Então, tipo, foi completamente afastado do original, entendeu? Da ideia original. É o que tá acontecendo agora com a série do Tolkien, que é o do Senhor dos Anéis, a nova. Não sei o que dos Anéis também. Que é o Senhor dos Anéis, aí a nova série é... A nova série, enfim, que ela tá cheia... Tá saindo uma nova aí. É, essa série nova, que ela tem várias coisas que não são de origem conservadora. Peraí. Série... Pergunta pro Google que o Google sabe. Inclusive o próprio Lewis, né? C.S. Lewis e o Tolkien, eles eram amigos e eles se desafiaram um ao outro a escreverem histórias de fantasia que retratassem moralidade cristã. E aí o Lewis escreveu o Crônicas de Nárnia, o Tolkien escreveu Senhor dos Anéis e o Hobbit, né? O Hobbit. Que legal. Exatamente. E, tipo, mas hoje em dia, as meninas mais novas que elas vão ser apresentadas para o Senhor dos Anéis com essa série, por exemplo, que é uma série que é feminista, que tem toda essa questão de identidade e tal, identitarismo. E aí é muito triste. Eu acho que o Tolkien estaria se revirando no túmulo agora. Né? Você falou do feminismo, aí é um assunto que está muito em alta, né? Em pauta aí, tem sido falado muito. Acabamos de passar do Dia das Mulheres, né? E veio várias coisas. Eu queria te perguntar, como mulher, feminismo, qual é a sua visão sobre isso? Cara, eu fui feminista, eu morro de vergonha disso toda vez que eu penso. Tu foi feminista? Ai, que vergonha, cara. Como assim? Ai, puxa! Cara, quando você tem 16, 17 anos e alguém diz que o feminismo luta contra o machismo, você acredita, né? Pô, eu tinha 16 anos. E, pô, machismo é errado, machismo é pecado. Então, então pronto, sou feminista. Vergonha. Mas é aquela coisa, né? Vão repetindo isso pra gente e a gente acredita. Mas quando a gente vai estudando sobre o feminismo e o que ele fez pelas mulheres, você percebe que não tem nada ou pouco a ver com o que eles dizem que o feminismo é. Porque existe o que o feminismo é e o que as feministas atuais dizem que ele é. São duas coisas completamente diferentes. E o que é o feminismo e o que as mulheres, o que o feminismo de hoje em dia diz que é? O feminismo, ele diz que é, por exemplo, sobre o direito feminino, né, do voto e tudo mais. Mas se fosse realmente por isso, não precisaria mais de tipo, feminismo. Porque as mulheres têm até mais direitos do que os homens em muitos aspectos, né? Mas o feminismo, na verdade, é muito mais sobre libertação sexual, sobre identidade de gênero, e ele é um braço do comunismo, né? Do socialismo. Então, tipo, não tem nada a ver com o cristianismo. Não dá pra ser cristã e feminista ao mesmo tempo. Nos dizem que dá pra ser e tudo mais, mas na prática não tem como. Porque o feminismo, ele prega que a gente tem que ser basicamente só submissa ao Estado. Entende? As raízes do feminismo, elas estão interligadas com a questão do pensamento de que o grande problema da sociedade, como Marx dizia, vem também por fruto da religião. Exatamente. E a Bíblia, segundo elas, é uma Bíblia que apregoa o patriarcado, então a submissão da mulher e a inferiorização da mulher. Só que isso é antibíblico, a Bíblia não ensina a inferiorização de ninguém. Pelo contrário. Pelo contrário. E até no aspecto da submissão, né? Ah, mas a Bíblia fala para a esposa ser submissa ao marido. A Bíblia fala. Sim. Fala para ser submissa ao marido como ao Senhor e para o marido amar a esposa como Cristo ama a igreja. E se necessário morrer por ela. Exatamente. E aí tem um detalhe muito grande, né? Que quando você olha a economia da Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha submisso a Cristo. Sim. Cristo trabalha submisso a Deus Pai. Perfeito. Mas nenhum dos três é inferior um ao outro. Eles três são iguais. Então, funcionalidade é uma coisa. A mulher tem uma função na sociedade, o homem tem outra, ambas estabelecidas por Deus, mas isso não diminui em nada a figura da mulher e nem sobressai a figura do homem. Ambos são iguais e se completam, né? O sacrifício, a submissão tem tudo a ver com o cristianismo. Não dá pra falar assim de cristianismo sem falar de sacrifício, né? Só que hoje em dia a gente ensina, a gente não, graças a Deus, mas muitas pessoas ensinam as mulheres jovens como eu que elas têm que servir apenas elas mesmas, que elas têm que se completar nelas mesmas, que tudo é sobre ela. Basicamente, tudo que a gente achava ruim no homem tóxico, como se diz, de antes, a gente quer atribuir todas essas virtudes na mulher. Gente, se é ruim pro homem, também tá ruim pra mulher. Entende? E não tem como você, tipo,
querer estar em submissão a Deus, servir a Deus, tipo, dizer, se Deus te dizer, vai pra tal lugar, faz tal coisa, você vai e faz, se você tem essa ideia de que você é autossuficiente. Nesse básico, você já percebe que não dá. Aí, não, porque o feminismo diz que o lugar de mulher é onde ela quiser. Mentira. Se você aparece numa coisa de feminismo dizendo que você é cristã, Já não vai ser bem aceito. você não vai ser bem aceito, vão te apedrejar. Ah, então porque você é uma... Se você é cristã, logo você é uma... Você é agressora, entendeu? Você é opressora. Então... Além da desconstrução da visão divina das coisas, né? Na segunda grande onda do feminismo, uma das que são a base da literatura, que é a Simone de Beauvoir, ela disse assim, ninguém nasce mulher, se faz mulher, se torna mulher. Ou seja, é a sociedade que constrói o seu gênero, você não nasce com aquele gênero. E é uma desconstrução total e completa. E nega a biologia básica. Nega a biologia básica. Biologia, genética. Exatamente. E destrói a imagem de Deus do ser humano. Porque homens possuem atributos das características divinas e mulheres também. Tem características divinas que só as mulheres têm e características divinas que só os homens têm. Perfeito. Ambos se completam para formar a imagem e semelhança de Deus. E você Que percebe legal, que, tipo, que que o feminismo ele tomou muita força muito por causa da cultura. Porque nos colocaram a imagem de que a igreja é ruim sempre. E de que ela sempre oprimia as mulheres e tudo mais. E aí, quando veio essa ideia de que o feminismo veio contra o machismo, a gente aceitou muito mais fácil. Isso aí tá muito impregnado também nos filmes, né? Exatamente. A Quando eu gente falo assiste cultura, eu um falo filme- entretenimento também. A gente assiste um filme hoje em dia, a maioria dos filmes, o marido é o bobão, é o que não sabe nada, é o irresponsável, é o cara que não tá ou é o cara promíscuo, né? E sempre apresenta a mulher como sendo a heroína e tal. E você fica assim, cara, se eu dependesse dos filmes para formar minha mente de quem um homem deve ser de acordo com a diante da sociedade, eu tava enrolado, porque o que a mídia apresenta pra gente, a sociedade apresenta pra gente, realmente é um homem ali completamente fora dos padrões, até mesmo bíblicos, né? Porque Deus, ele falou lá, quando o pecado entrou, o que Deus falou lá para Adão? Virou para Adão, olha, por causa do seu pecado, a terra vai ficar maldita e do fruto do teu trabalho você irá comer o seu pão. Ou seja, Deus já falou ali, olha, você vai ser o cabeça da casa, você vai precisar trabalhar dia e noite, você é o responsável da sua família. Isso não significa que as mulheres não possam trabalhar. Inclusive, uma das minhas passagens favoritas da Bíblia é Provérbios 31. 31, Eu digo que Provérbios 31 Sim, verdade. é tipo assim, Ó, fica para você, abre aí a Bíblia aí vai agora. em Provérbios 31. Provérbios 31. Acho que é do, E veja do- se a Bíblia diz que a mulher só tem que ficar trancada dentro de casa. Vai lá, machista. Diz que agora que a Bíblia é machista. Não tem como. Não é. Não tem como. Eu já sempre falo que Mas Provérbios vamos 31 é falar minha um meta pouquinho. de vida. Fala um pouquinho de Provérbios 31 aí, o que fala Gente, Provérbios 31 que a gente tá falando aqui é sobre a mulher exemplar, entendeu? A mulher virtuosa. lá? Mulher virtuosa. E a mulher- Quem achará? Quem a achará? E todas as coisas que falam dela e tal, entre elas, ela é basicamente uma empreendedora de alta performance. Perfeito. Alta performance, porque ela tem mais de um trabalho. Ela vende coisas no mercado, ela compra um campo pra fazer vinho, ou seja, ela é E inteligentíssima. detalhe, né, que o texto diz que ela compra um campo, ela analisa o campo, adquire-o com o seu dinheiro. Exatamente. Ou seja, ela tem a renda dela, Ela né? tem a renda dela, é tudo dela, entendeu? incrível. É aquela coisa, as pessoas pensam que tudo que é da Bíblia quer dizer que a mulher não vai mexer no dinheiro. Não, gente. No momento em que a mulher não mexia no dinheiro, era porque era mais seguro pra ela. Cara, eu sei que a gente pensa muito na Bíblia com a mentalidade de hoje. Gente, eu amo trabalhar. Mas na época da Bíblia, é óbvio que eu não ia querer trabalhar. Pelo amor de Deus, se eu quisesse beber água, eu ia ter que andar uns quilômetros pra pegar água no poço, entendeu? Filhos, não tem anticoncepcional. Exato. Então, geladeira, não tem, entendeu? Tudo é mais difícil, tudo é do pesado. É óbvio que eu não vou querer trabalhar. Não, e se você vê que a mulher era trabalhadora, você falou da questão de pegar poço, né? Pegar água no poço. Lembra de pegar água no poço, exatamente. Quando o servo de Abraão vai Sim. e ele se encontra Com lá Rebeca. com Rebeca, e Rebeca dá de beber para todos os camelos dele. Perfeito. Cada camelo bebe mais de 100 litros de água. Isso. E ela tinha que erguer jogar o balde, puxar da água, puxar da água. Deveria ser forte ela também, né? Imagina os braços dela. É muita coisa. Outro exemplo, né? A mulher junto ao poço lá de Jesus. Sim. Meio-dia, a mulher Meio-dia. tava indo no poço buscar água fora da cidade. Perfeito. Tipo, não era um trabalho fácil. trabalho. Então, exatamente. Então, normalmente as mulheres da Bíblia em que elas têm um trabalho, elas já têm uma posição aquisitiva maior e elas conseguem trabalhar com coisas
que são mais fáceis no sentido físico, entende? Administradora, então, como mais assim. administradoras, inclusive tivemos uma juíza e tudo mais. Normalmente são esses trabalhos em que se envolvem mais a mente, porque a inteligência e tudo mais. Só que as pessoas ficam pensando, não, porque eles não deixavam a mulher trabalhar. Por que ela ia querer, meu Deus do céu? É interessante, só para fechar esse assunto aí, que o feminismo, ela, na verdade, dá a impressão que eu tenho, e eu queria ver qual é a de vocês, de que é uma negação do homem. Ou tipo assim, vamos acabar com a figura masculina, aquela figura onde o homem seria ali o provedor ali principal da casa. Quando eu falo provedor, não é só financeiro, mas provedor de atenção, Emocional. provedor emocional, aquele que a mulher pode falar assim, pô, eu tô segura porque eu tô casada com um homem que é o meu amigo, meu confidente, meu braço forte. Então, eu acredito que a Bíblia ela traz pra gente uma posição muito tranquila em relação a isso. A gente não precisa ir por um ismo da vida, ou um machismo, ou um feminismo. Pelo contrário, se você pegar a Bíblia e ler ela, e entender ela do jeito que ela mostra pra gente, a gente consegue viver numa sociedade tranquila, onde todo mundo seria muito bem respeitado. Tanto a mulher quanto o homem. O evangelho é suficiente. Exato. Não há diferença para Deus entre homem e mulher. Não existe diferença. Mas Deus ele quer que todos nós tenhamos um lugar na sociedade. E nenhum deles é mais importante do que o outro. Exatamente. Todos eles são necessários. E essa questão do homem ser diminuindo, nossa, isso é muito importante, porque me preocupa muito os jovens, por exemplo, eu tô grávida, se eu tiver um menino e tudo mais, porque eles perderam muitas figuras masculinas importantes no cinema. Hoje em dia, por exemplo, Top Gun Maverick, não sei se você já assistiu. Os dois? Sim. Eu atual agora. O filme é excelente, maravilhoso. Eu tava torcendo pelo Oscar, vai ganhar alguma coisa. E ganhou, né? E tipo, ele foi um filme muito criticado pela mídia esquerdista. Ele foi massacrado pela mídia esquerdista, porque é um filme com protagonista masculino só, entendeu? masculino. Não tem uma cena que ele pede desculpa por ser homem, que ele diz que é feminista e nada. Ele é um homem normal e ele ainda é patriota. Ele é do exército. Aí a galera odeia mais ainda, entende? E aí tem uma mulher lá, que é uma personagem, que ela é piloto também, e ela é incrível, e é isso. É, incrível. Ela é maravilhosa e você gosta dela porque ela é maravilhosa e não tem um discurso dizendo você tem que gostar dela e ela é melhor que todo mundo porque ela é mulher. Não tem, entende? O filme é só bom porque ele consegue construir uma narrativa que funciona, que tem início, meio e fim, tem bons efeitos visuais, boas atuações. Ele é um bom filme. E por ser um bom filme, mas que não tá na agenda da lacração, aí muita gente já não gosta dele. É verdade. E é triste, porque filmes como esse são necessários. Mas o Top Gun Maverick ter tido uma bilheteria tão boa é um respingo de esperança pra mim. Pois é. E aí, referências, né? Referências. Porque as pessoas, elas precisam de referências, né? A gente, como cristão, a gente tem a referência bíblica, né? Então, a gente luta por isso, a gente ensina, a gente vive, a gente lê a Bíblia todos os dias e tal. Então, a nossa referência é a Bíblia. Mas, por exemplo, o seu bebê, e aí eu quero te dar os parabéns. Obrigada. E aí tá uma coisa que eu acho maravilhoso, que Deus proporcionou para as mulheres, né? O fato de procriar. Isso daí, eu me emociono porque eu quero em breve ter meu filho, mas eu fico imaginando como que deve ser gostoso esse momento que você deve estar vivendo aí agora, né? A descoberta de um ser que está no seu ventre. E que daqui a 10 anos a gente não sabe como é que vai ser, e daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, e a sua descendência sua e do seu esposo vai se proliferar. Olha que coisa linda. É incrível, é mágico, né? Quando eu penso que tem um negócio que é menor que um grão de arroz, uma barriga, vai se tornar um bebê fofinho, meu Deus do céu. Cara, isso é lindo. Então, como eu estava dizendo, Deus ele deixou pra gente essas referências. Então, se for um menino, a referência desse menino vai ser o pai dele. E precisa ser o pai dele, né? Com certeza. E é por isso que o feminismo não encaixa junto com a Bíblia, porque você acaba tirando e desconfigurando a família, pastor. E quando você desconfigura a família, qual vai ser a referência que um menino vai ter? Por mais que a mãe seja a maravilhosa, a guerreira e tal, aquela mãe forte e tudo mais, mas, gente, a figura masculina é insubstituível. Exatamente. Há coisas que biologicamente ela não vai conseguir
ela passar em questão de figura masculina. Quando você estuda psicologia, isso fica muito claro. Só que aí o feminismo, quando a gente fala coisas óbvias, tipo, a figura masculina é importante no lar. Óbvio, né? Mas aí o feminismo vai dizer, então você está dizendo que o homem é mais necessário do que ele realmente é, e que a mãe solteira, ela é problemática. Não, cara, a mãe solteira tá fazendo o trabalho dela, se ela tá fazendo bem, que maravilha. Só que tem certas coisas em que esse menino, talvez ele nem conte pra mãe, mas ele vai ficar procurando figuras masculinas ao redor dele. Todo menino ou menina que vive um lar que só tinha mãe ou só tinha um pai, ele vai procurar uma figura do fora. É natural, é biológico. Perfeito. E isso que a gente está falando aqui também se aplica para a mãe, é óbvio. Uma menina, ela precisa ter uma figura feminina, que é a sua mãe, como modelo. Porque ser mulher se aprende junto com a sua mãe. Né? Ela nasce com sexo biológico, mas ela aprende ali como tratar, como viver e tal com a sua mãe. E da mesma forma, o menino, ele vai aprender a ser homem junto com seu pai. Então é necessário ter isso aí. É óbvio, e isso aqui eu quero deixar um recado já para você que está nos assistindo, acredito que também o recado dela é o seguinte, olha, constituir uma família não é uma coisa que você faz assim... numa noitada, né? Uma família tem que ser bem pensada, tem que ser planejada, para quando o seu bebê nascer, olha aí, tem o pai ali, pronto, tem a mãe aqui, tem um lar esperando por esse bebê. Exatamente. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. E aqueles que, por alguma circunstância do destino, não tem o cônjuge junto, enfim, deve ter a consciência disso que o pastor Felipe falou, né? Que a gente precisa colocar, você tem um filho menino, mas você cria como mãe sozinho, o que você deve fazer? Colocá-lo em contato com alguma figura masculina, algum cristão, o avô, o tio, alguém que seja um transmissor de valores e de masculinidade para esse menino, né? Uma pessoa que tenha um perfil cristão. Maravilha. E mulher, mesma coisa, né? Sim, Como você ok. citou, né? Exatamente. Isso é muito importante, né, Fernanda? Exatamente. Muito bom. E leiam ficção cristã. Exatamente. Pra ele, desde pequenininho, que é pra ele já tomando gosto. À noite ali, né? Quando for dormir, antes de dormir, uma ficção cristã. Poucas pessoas fazem isso hoje em dia, cara. Que Que legal. tristeza, né? Tipo, ler o livro antes da pessoa dormir. Exatamente. Esses dias eu tava lá em casa e eu falei pros filhos dormirem, fiz a oração com eles de dormir e tal. Aí fui pro meu quarto. Quando eu voltei, a luz tava acesa, né? Aí eu abri a porta, tava o meu filho mais velho, que tem 9 anos, lendo pro de 4 anos, né? Daí eu falei assim, por que vocês estão acordados ainda? Daí o Natan, que é o menor, falou assim, papai, o Samuel tá contando a historinha pra mim. Aí eles criaram um ritual que toda noite tem historinha, né? Que um conta pro outro ali, né? Que legal. Então isso é muito legal, né? Além das histórias que a gente conta pra eles, eles estão se desenvolvendo nisso, né? Exatamente. E vai muito do exemplo, né, Fernanda? Exato. Os filhos gostam de ler porque eles veem os pais Os lendo pais sempre, lendo, né? você vê os pais lendo, ele, vou ler aqui também, que é legal, é massa. Que legal, Fernanda. Fernanda, esse é o seu primeiro material? Meu primeiro livro publicado, Fé e Vingança. Fé e Vingança. Você já fez algum outro material de alguma outra forma, ou esse realmente é o que está chegando agora? Assim, oficialmente é o meu primeiro. Mas, claro, eu escrevi muitas histórias durante a minha vida. Algumas eu morro de vergonha, porque eu ainda não era boa, né? Claro. Mas a que realmente vale a pena as pessoas lerem agora, que é o início da minha carreira mesmo, é Fé e Vingança, que está disponível como e-book na Amazon. Inclusive, gente, se vocês querem ler ficção cristã, vale muito a pena você ter assinatura do Kindle e tudo mais, que você encontra muita ficção cristã lá. Legal. Umas colegas minhas que são muito boas. Aí você procura lá, Fé e Vingança, no Kindle, e você pode ler. Ou você pode me procurar no Instagram, Fernanda Lins, _ escritora. E aí você vai lá e conseguir achar meu livro. Ou então no Insta da minha editora, né? É a editora Estante do Cristão. Beleza. O Estante do Cristão, né? E isso é muito importante, né? A gente investir em coisas que vão fazer a gente crescer, né? Isso é muito bom. E aí, assim, por fim, Fernanda, eu queria que você desse uma dica, assim, para as pessoas que querem iniciar nesse universo da leitura da ficção. Porque muita gente tem receio, né? Até mesmo no âmbito nosso da Igreja Adventista, que você tá no canal Adventista Amazonas, Ellen White, ela fala sobre o perigo das leituras de ficção e tal, só que vale ressaltar, né, Fernanda, que ela tava falando de um contexto totalmente diferente desse que a gente tá abordando aqui. Ela tava falando daquela ficção que a Fernanda falou agora há pouco, né, que é danosa, que não tem nada que edifica, que só faz você pensar em coisa ruim. Ela não tava falando de qualquer tipo de ficção, ela tava falando de uma ficção que é ruim,
mas tem a ficção que é boa, né? Exatamente. Então, tipo, se você quer conhecer ficção cristã, comece lendo pelo aquilo que você gosta. Se você gosta de ler romance, procura lá na Amazon, romance cristão. E vê lá as sinopses e vê como você se interessa e comece pelo que você gosta. Tem de tudo que é tipo de coisa, gente. De gosto, assim, mistério e tudo mais, investigação. É verdade. Que legal. Investigação também? Tem sim, Que investigação, legal. tipo uma detetive que é cristã, entendeu? Aham. Isso é bem legal. Que legal. Que E legal. passo pelos dilemas de fé e tudo, né? Exatamente. Muito legal. É bem bacana. Eu até falei em off aqui pro pessoal que tem um livro de ficção que eu acho muito lindo, que eu vou indicar pra você que tá assistindo aqui, que é o livro que se chama Café dos Anjos. Café Aí você dos fala, Anjos. mas anjo toma café? Não é isso não, o livro. Tem que ler pra você ver. Mas é uma história extraordinária de uma pessoa que teve um encontro com Deus e o ministério dos anjos, assim, bem legal. E vale muito a pena a gente ler essas coisas, porque eles ajudam a trazer. E eu me lembro, assim, que até não muito tempo atrás, eu tinha um certo preconceito, sabe, Fernando? Não é nenhum preconceito, assim, mas é porque a gente, como pastor, a gente tem tanta coisa pra ler, teológica, não é, pastor Felipe? É verdade. Que daí a minha esposa, que ama ficção cristã, ela falava assim, amor, você tem que ler tal livro, você tem que ler tal livro. Se abra. Eu falava assim, amor, dá uma olhada aqui na minha biblioteca, que eu já comprei mais livro do que eu consigo ler. Como que eu vou parar pra ler uma ficção? E daí foi quando ela, na época, chegou com esse Café dos Anjos e falou assim, amor, eu não vou te pedir mais nada, só leia esse livro aqui. Aí falei, tá bom, vou ler. Gente, eu li em um dia o livro inteiro. Nossa. Um dia. Peguei aquele Devorou. livro, não conseguia parar, assim, ó, e limpando as lágrimas aqui, né? Porque é maravilhoso, porque como a Fernanda disse, a ficção te coloca dentro da história, né? Exatamente. Exatamente. E é muito legal, assim, porque, tipo, assistir um filme, você se coloca na história, mas é uma coisa que você tá vendo, né? Agora, o poder que a leitura tem de te inserir dentro do contexto ali, você se colocar no corpo da personagem, pensar, poxa, olha o que a pessoa tá passando. E você citou uma outra palavra também que eu fiquei pensando aqui, matutando, que é a palavra empatia, né? Empatia. Como que gera, assim, tão Cara, forte, a né? construção de empatia quando a gente tá lendo é incrível. Assim, eu nunca estive na Índia. Eu tô lendo livro que se passa na Índia, eu me sinto que eu tô lá, entende? E eu consigo... Exatamente. Uma pessoa que tem problema com drogas. Eu nunca pensei em usar drogas, mas vendo quem tá passando problema com drogas, eu consigo ter mais empatia com uma pessoa da vida real também, que também tá passando por esse problema, que é o usuário. É verdade. E isso também ajuda nesse relacionamento até dentro da igreja, sabe? Porque, tipo, quando você lê a história da ficção, Fernanda, pelo menos você me confirma isso, mas é o que eu vivenciei, você consegue entender... A pessoa faz tal coisa, mas você tem toda a história dela por trás. E você fala, poxa, a pessoa tá agindo desse jeito porque ela passou por isso, por isso, por isso, por isso. Eu não ajo desse jeito, mas é que eu não passei por tudo isso que essa pessoa passou. E daí você começa a olhar pros erros dos outros com mais misericórdia, né? Você fala, poxa, sensibilidade. A pessoa... Então, tipo, uma fraqueza que a Fernanda tem, que o pastor Felipe tem, pode ser uma que eu não tenho. Mas eu não passei pelas coisas que vocês passaram. E vocês não passaram pelas que eu passei, mas quando eu começo a compreender isso gera em mim essa empatia, né? Esse pensamento assim, poxa, eu tenho que respeitar, eu tenho que amar, tenho que procurar entender, né? É muito legal, né? Exatamente. Eu acho que nesse sentido aí eu já li alguma coisa. Cartas de... De um diabo Diabo aprendiz. você É uma aprendiz. ficção. É uma ficção cristã, Ficção. do C.S. Lewis. E C.S. Lewis. Olha, agora você extraordinário. já tá inserido agora na vai ficção. ser. Agora sim. Não tô- Inclusive, não tô- esse livro eu indico muito também, que é É extraordinário. incrível. O C.S. Eu Lewis já é muito peguei ali algumas O ideias pra Samuel, fazer meu sermões filho, tá ali. lendo, tá no capítulo 8 né? já. Ele tá achando, fala, pai, nossa, o diabo trabalha de um jeito. Eu falei, filho, vai. bom. Vai, É, já dá pois pra é, pois é. entendendo como é que funciona o negócio. Muito legal. E é exatamente isso, né? Ele pega a história, pega o princípio, né? Que a Bíblia apresenta quem é o nosso adversário, e o C.S. Lewis, ele vai ali mostrando as formas com que ele vai trabalhando, né? Se eu Na fosse... prática, Na né? prática, né? E às vezes a gente fala, caramba, eu acho que eu já passei por isso. O diabo já me tentou nisso aí já, né? É interessante, é bem É muito legal. legal. E até você me fez lembrar de um sermão que eu tô saindo do livro, mas só pra indicar também. Um sermão do George Knight, que se chama assim, Se Eu Fosse o Diabo. Exatamente, é muito Rapaz, famoso que esse sermão dele. né? Tipo, ele vai falando o que ele faria. Se eu fosse o diabo, eu ia fazer tal e tal coisa com a igreja. Nossa, muito legal, né? Perfeito. Mas, Fernando, olha, que bom. A gente está muito feliz mesmo de ter conversado um pouco com você. E ter trazido pra gente essa questão aí, que eu acho que é artístico, né?
E tudo que é artístico, bem usado, vem de Deus, né? Exatamente. Porque Deus é o doador dos dons e dos talentos. Exatamente. E quando você desenvolve um dom assim, isso é uma habilidade que poucos têm, não são todas as pessoas que têm. Então, eu quero te parabenizar aí por você usar o seu dom e o seu talento para a causa do Mestre, para a Obrigada. causa de Deus. E nesse seu talento, eu tenho certeza que assim como você foi impactada lá atrás, ao ler uma ficção cristã e se sentiu, teve um encontro com Deus, provavelmente Deus te chamou para esse ministério, para que através desse livro, Fé e Vingança, muitas pessoas possam encontrar Jesus de verdade. É uma naquela convicção página. que eu tenho, porque eu recebo muitos áudios de pessoas chorando, assim. Nossa, porque naquele momento, daquela cena, e chorando, assim, mandando áudio pra mim, dizendo que encontraram Jesus. Olha, que Nossa, legal. é muito profundo, maravilhoso, assim, é né? muito maravilhoso. Bota um sorriso, assim, no meu rosto, eu legal. fico muito feliz. Porque eu entendo, eu já estive no lugar daquela pessoa. Uhum. Eu sei como é, entende? E eu sinto que o propósito que Deus colocou na minha vida é fazer cultura, no sentido de, não só livros, mas o que me der a oportunidade, sei lá, roupas, fazer cultura mesmo no geral, não só no sentido de literatura, mas e também promover essa cultura e inspirar outras pessoas a fazer cultura. Infelizmente, na igreja evangélica no Brasil, nos separou muito dessa ideia de que o cristão ele não pode estar envolvido em produção cultural. E isso é muito triste, porque foi a nossa ausência que fez com que essas coisas estejam acontecendo. A Exatamente. nossa ausência nesses lugares. Perfeito. Porque antes eram os cristãos que faziam as grandes obras literárias, artísticas do mundo. Era a gente. Mas agora a gente foi dando espaço, dizendo que a gente não deveria se meter nisso. E agora a gente está nessa situação muito triste. E realmente a palavra cultura no nosso meio, ela tem uma conotação meio pejorativa, né? Quando você fala assim, isso é cultura e tal, geralmente a gente pensa o quê? Coisa ruim e tal, vai influenciar para o mal e tudo mais. E na verdade a cultura ela pode e deve ser usada para o bem. A cultura judaica, por exemplo, né? Era uma cultura diferente dos outros países ao seu redor, que quando os representantes ou as rainhas, teve aquele caso lá da rainha que foi visitar Salomão mesmo, qual é o nome dela mesmo? Você lembra? Sabá? Não, a Não, rainha... Sulamita? Ai, fugiu agora aqui. Aquela rainha que vai visitar Salomão e Salomão chega lá, apresenta o templo, apresenta tudo. E ela fala assim, eu ouvi falar do que vocês têm feito, das maravilhas, eu vim aqui ver e eu percebi com os meus olhos que o que eu vi era muito pequeno comparado com o que eu realmente estou vendo aqui agora. Ou seja, a cultura que Deus havia estabelecido ali era uma cultura maravilhosa, que atraía outras pessoas para mostrar o verdadeiro Deus. Então imagina, você aí fazendo com esse teu trabalho, né, de cultura, de implementar, você vai estar atraindo as pessoas para conhecer o verdadeiro Deus. É aquela coisa, aprender a louvar a Deus em tudo que você faz, em todo momento do dia. Quando você está lendo um livro, você está louvando a Deus. Enquanto você vê um filme, você está louvando a Deus porque tem alguma coisa positiva lá que está te edificando, entende? Encontrar Deus em pequenos detalhes da vida, no seu dia a dia. Que legal. Porque a gente fica fazendo essa diferença, tipo, vida profissional e minha vida espiritual. Não deveria haver essa diferença. né? Essa dicotomia não deveria existir, entende? A gente tem que pensar, por exemplo, eu como empreendedora, eu penso que como empreendedora, Deus me fez empreendedora, eu vou servir a ele como empreendedora. Eu vou servir meu cliente como eu serviria a Deus. Vou fazer o meu melhor por ele. E mesma coisa como escritora. Eu vou fazer o meu melhor para que o meu leitor tenha essa experiência com Deus, entende? Algum momento a gente começou a fazer essa dicotomia do que seria físico, do que seria espiritual. Os gregos. Ai, os gregos. Gente, os gregos tinham coisas positivas, mas tudo começou lá na Grécia. Perfeito. E a realidade é que tudo é espiritual para quem é espiritual, né? Tudo é espiritual. Exatamente, tudo é espiritual. O ato de beber essa água aqui também pode ser um ato espiritual, entendeu? Uma coisa que eu aprendi com o Rabino, assistindo um podcast também, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele estava falando exatamente disso, ele falou da água. E eles têm um costume de beber a água e agradecer a Deus, que é o criador, o doador da água. E aí eu fiquei assim pensando, cara, ele agradece, ele faz uma oração em todos os momentos. Então, quando ele abre a geladeira da casa dele e ele encontra ali o alimento,
ele agradece. Obrigado ao Deus, o Criador, que criou esse alimento e eu tenho agora para comer. Obrigado, Gratidão, Deus, por essa água. Exatamente. Gente, isso eu achei muito fantástico. Não, A gente a faz gente tem coisa muita coisa a aprender com os judeus nesse sentido, sabe? De não separar. E isso é um dos motivos porque os judeus, normalmente, a maioria tem tanta facilidade com dinheiro e para ser rico, né? Porque eles pensam na questão do dinheiro também como uma forma de servir a Deus, na questão de multiplicar uma coisa abundante, uma coisa espiritual. Entende? E a gente faz essa diferença de, não, dinheiro é uma coisa suja, uma coisa terrena. Porque seu dinheiro também é para servir a Deus. É isso mesmo. E em relação àquilo que você falou de você entender que você serve a Deus como escritora, serve a Deus na empresa que vocês têm, me lembrou de uma frase do Martim Lutero. Uma vez um cidadão chegou para ele e falou assim, olha, Martim Lutero, o que eu faço para servir a Deus? Ele falou assim, qual é a sua profissão? O rapaz disse, eu sou sapateiro. Ele falou, então faça os melhores sapatos que você puder. Pronto. Exato. É isso, né? Exato. Você servir a Deus onde Deus te plantou, onde você está. Exatamente. Às vezes a gente fica procurando nosso propósito em Deus, esperando que a gente só vai viver ele se a gente for pra África pregar. Cara, não é necessário. Você fazendo o seu trabalho bem feito, pensando realmente em Deus, em engrandecer a Deus com tudo que você está fazendo, em fabricando aqui o supino, já é uma forma de servir a Deus, entende? E também tem uma coisa a ver com cultura também. Quando a gente pensa em cultura, a gente normalmente pensa em arte, né? Mas também no sentido, na cultura de boas relações, entende? E tem tudo a ver com isso. Eu criei muito a Saga Serena pensando nesse movimento sereniano, que é o que eu chamo. Que o movimento sereniano é exatamente isso. São jovens querendo exercer o ID de acordo com o propósito que Deus colocou no coração deles. Fazendo e promovendo cultura. Sim, independente da forma como Deus chamou você. Você chamou você para ser cabeleireira? Então, minha filha, seja a melhor cabeleireira do Brasil, entendeu? Vai correr atrás. É isso mesmo. Isso não é fútil. Cara, entende? que pessoa fantástica, né? Maravilhoso. Que mente aberta, né, cara? Muito bom. Olha, Que obrigada. coisa fantástica. Não, é sério, porque esse meio que você representa, geralmente é um meio que, como você disse, né, a gente abandonou. Né, a gente deixou de lado. E hoje em dia, quem está nesse meio, geralmente a gente associa a pessoas não cristãs, a pessoas Ai, o cabelo vermelho também não ajuda. Já foi azul também. O lado bom é que eu me disfarço nesses meios e eu Que consigo legal. falar de Jesus sem a pessoa pensar, fanática. Entendeu? Muito top, bem, mas cara, foi muito que bom top. receber você aqui, Fernanda. Muitos aprendizados. E já fica a dica para os nossos amigos aí que estão assistindo para entrarem na Amazon. Já tem o e-book na Amazon, né? Ou no site da Editora Estante do Cristão. Estante do Cristão. Tem outros livros muito bons lá. Outros livros muito bons, mas só compra os outros depois de comprar o da Fernanda. Fé e Vingança primeiro, por favor. É isso aí. Aí fique aguardando os outros da saga para completar aí. Fernanda, que Deus abençoe muito você, viu? Foi Muito um prazer. obrigada. Muito obrigada por me chamar. Foi muito legal, gente. Eu tô vendo aqui que passou 1h06. Gente, como assim? Passa rápido demais. Passa Muito rápido. Mas, Fernanda, muito obrigado mesmo. Eu creio que vocês são uma inspiração, porque também o seu trabalho, com certeza, tem muito do seu esposo também, né? Não é só você com certeza. apenas fazendo, porque vocês são uma só carne, né? Um ponto importante, enquanto eu estava escrevendo Fé e Vingança, eu estava trabalhando em uma agência, e aí eu trabalhava das 8 às 17 horas como redatora. E aí depois eu ia malhar e voltava, eu escrevia mais 2 horas. Era muito desgastante. Então tinha dias em que eu colocava o notebook no colo e eu começava a chorar, porque eu queria muito dormir. Nossa. Mas eu sabia que eu tinha que escrever. E aí o Alisson tava lá, meu marido, tá ali, lindo, maravilhoso. Ele ia lá, me abraçava e dizia que ia ficar tudo bem. Eu respirava, e eu escrevia mais 2 horas. Ou então eu dormia, acordava 3 da manhã e eu escrevia e eu dormia de novo. Olha aí. Que legal, cara. Muito que bom. legal. O casal junto, isso é muito sim, legal. é muito Fantástico. importante. Escolha bem com quem você vai se casar. Exatamente. Fica a dica aí, né? Fica a dica aí. Recadinho dica. final, né, Fernanda? Recadinho final. Muito importante. Gente, olha, muito obrigado por sua companhia. O nosso podcast Resenhando está chegando ao final deste episódio, mas semana que vem teremos mais, viu? Deus abençoe. Pastor Lucas, muito obrigado por sua presença, sua contribuição Prazer, aí meu como amigo. comentarista de livros e cultura, muito top. É. Querida escritora Fernanda Lins, Fernanda Lins. que Deus te abençoe no seu trabalho, tanto com esse livro quanto a saga, né? Que vai vir vários outros livros
nessa sequência. Seu marido que aqui está também, que seja abençoado aí por Deus aí no seu trabalho também, viu? Um prazer recebê-los de verdade. Que Deus Muito abençoe. obrigada. Que Deus abençoe aqui também, que esse projeto floresça e que, cara, que impacte muita gente. Que Amém. legal. Amém. Obrigado por sua presença. Até o próximo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Deus abençoe você. Um abraço, valeu, até a próxima.